Milionário, vestido para o altar e cercado por câmeras e convidados, estava a um passo de celebrar o casamento do ano, quando a faxineira, ofegante e com o rosto cheio de desespero, irrompeu no salão e sussurrou: "Fuça agora, antes que seja tarde demais." A descoberta que estava prestes a ser revelada mudaria a vida de todos. Os raios dourados do sol de março filtravam-se pelas janelas panorâmicas do escritório no topo da Torre Imperial, iluminando cada detalhe do luxuoso interior. Dorival Navarro estava junto à janela, observando a agitada São Paulo se estendendo a seus pés. 45 anos de vida, 20 anos construindo um império, e ainda assim sentia-se como um espectador de seu próprio sucesso, como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Seu celular vibrava sem parar. Mas parabéns, confirmações, detalhes sobre o casamento do século. Em 3 dias, ele se casaria com Lívia Ferreira, filha de uma das famílias mais influentes do Brasil. A imprensa chamava aquilo de a união de 2 impérios, mas Dorival sabia que, para ele, era principalmente uma decisão lógica de negócios. Lívia era linda, bem educada, com o sobrenome certo. Tudo se encaixava perfeitamente, talvez até demais. As memórias da infância em um apartamento pequeno na periferia de São Paulo pareciam agora um sonho distante. Sua mãe, Rosa, trabalhava em 3 empregos para garantir sua educação. O pai foi embora quando ele tinha 12 anos, deixando apenas dívidas e amargura. Foi ali que Dorival jurou nunca mais depender de ninguém, que construiria seu futuro sozinho. E construiu. Cada investimento era calculado, cada decisão ponderada. Não havia espaço para impulsos, para sentimentos que pudessem abalar seu império. Nem mesmo a escolha de Lívia escapava dessa lógica. Ela era a esposa ideal para um homem em sua posição. A porta do escritório se abriu silenciosamente. Entrou Norberto Costa, seu assistente e braço direito há mais de 10 anos. Alto e magro, com olhos inteligentes, ele sempre sabia do que Dorival precisava antes mesmo de ele perceber. "Senhor Navarro, todos os preparativos para a cerimônia estão no cronograma", disse Norberto, organizando papéis na mesa de mogno. A mídia já chama isso de evento da década. Os convidados de toda a Europa confirmaram presença. Dorival assentiu, mas sua atenção foi capturada pela vista pela janela. Em algum lugar, naquele mar de concreto e vidro, havia uma floricultura pequena que ele às vezes via ao voltar de reuniões noturnas. Sempre se perguntava quem ainda trabalhava àquela hora, arrumando buquês sob a luz quente das lâmpadas. Havia algo reconfortante nisso, algo autêntico. "Tudo bem?" perguntou Norberto, notando a distração do chefe. "Sim, claro", respondeu Dorival, virando-se da janela. "E os detalhes finais do acordo pré-nupcial?" "Tudo pronto conforme o senhor pediu. A senhorita Lívia já assinou." Norberto hesitou por um instante. "Se me permite notar, o senhor parece um pouco ausente ultimamente." Dorival olhou para ele com severidade. Norberto era a única pessoa que podia se permitir tais observações, mas até isso tinha limites. "É o estresse natural antes de um evento tão importante", respondeu friamente. Nada mais. Mas no fundo sabia que não era verdade. Algo o incomodava, uma inquietação que ele não conseguia nomear. Talvez porque, pela primeira vez na vida, tomava uma decisão que parecia mais racional do que emocional. Ou talvez porque nas últimas semanas, observando os preparativos do casamento, sentia-se como um ator interpretando um papel em um espetáculo cujo roteiro fora escrito por outra pessoa. O telefone tocou de novo. Desta vez era Lívia. "Amor", sua voz soava como seda. "Podemos nos ver esta noite? Tenho alguns detalhes finais para discutir antes da cerimônia." "Claro", respondeu ele automaticamente. "A que horas?" "Às 8 na minha residência. Seremos só nós 2. Depois de desligar, Dorival olhou novamente para a cidade. Em 3 dias, sua vida mudaria completamente. Seria marido, talvez em breve pai. Teria tudo o que sonhara como menino da periferia. Então, por que se sentia como se tivesse perdido algo importante antes mesmo de obtê-lo?
A noite envolveu São Paulo em uma névoa suave e as ruas se iluminaram com milhares de luzes. Dorival dirigia seu Bentley preto pelas elegantes avenidas da cidade, rumando para a residência dos Ferreira em Alphaville. Cada quilômetro o aproximava de Lívia, mas em vez de expectativa, sentia apenas uma inquietação crescente. A residência dos Ferreira era impressionante. Uma mansão neoclássica cercada por jardins impecavelmente aparados. Dorival estacionou na entrada principal, onde Lívia já o esperava. Aos 30 anos, a mulher de cabelos platinados e olhos azuis frios era a personificação da elegância. Naquela noite, usava um vestido cremoso de estilista que realçava sua silhueta esguia. Dorival, amor. Cumprimentou-o, depositando um beijo frio em sua bochecha. Pontual como sempre. Entraram na sala de estar, onde taças de champanhe já esperavam junto à lareira. Lívia se movia com a graça de uma bailarina, cada gesto calculado e preciso. Dorival a observava, perguntando-se se alguma vez a vira realmente espontânea. Espero que não esteja muito cansado com todos os preparativos, disse ela, entregando-lhe o champanhe. Sei o quanto se envolve nos seus projetos. É o evento mais importante da minha vida, respondeu diplomaticamente. Merece total dedicação. Lívia sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. É exatamente sobre isso que queria falar. Sobre nossa vida após o casamento. Sentou-se no sofá, cruzando as pernas com graça. Pensei que poderíamos discutir algumas questões práticas. Dorival sentiu a atmosfera do quarto ficar tensa. Que questões? Bem, suas empresas vão precisar de reorganização. Como sua esposa, quero participar ativamente da gestão. Meu pai tem sugestões para modernizar a estrutura corporativa. Dorival pousou a taça sem tocar no champanhe. Lívia, gerenciar minhas empresas é algo que nos diz respeito a ambos, interrompeu ela suavemente, mas com firmeza. Vamos ser casados, afinal. Tudo o que é seu se tornará nosso, não é? Em sua voz havia uma nota que ele não ouvira antes, algo entre confissão e exigência. Dorival a olhou com mais atenção. Ela sempre falava de sua fortuna com tal autoconfiança. Claro que seremos parceiros, disse com cautela. Mas os detalhes dos negócios exigem tempo e reflexão. Lívia se levantou e foi até a janela, olhando para os jardins iluminados. Dorival, você me ama? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Dorival sentiu que era uma armadilha, mas não sabia de que tipo. É uma pergunta estranha há 3 dias do casamento. Respondeu evasivamente. Você não respondeu. Ela se virou para ele e em seus olhos brilhava algo que ele não conseguia identificar. Sabe, às vezes penso que, para você, este casamento é só mais uma transação de negócios. Lívia, não negue. Talvez seja melhor assim. Talvez o amor seja um luxo que pessoas como nós não possam se permitir. Sua voz suavizou, tornando-se mais sedutora. Mas pelo menos podemos ser honestos um com o outro. Dorival sentiu a inquietação crescer em seu peito. O que você quer dizer? Quero dizer que ambos sabemos o que esperamos deste casamento. Você quer posição social, estabilidade, respeito. Eu quero segurança financeira e influência. É uma troca justa. As palavras de Lívia o atingiram como um tapa. Não porque fossem falsas, mas porque soavam tão calculadas, como se ela estivesse falando de uma negociação de compra e venda. Eu achava que havia algo mais entre nós, disse baixinho. Lívia riu, mas não havia alegria em sua risada. Algo mais? Dorival, nos conhecemos em um evento de negócios há 8 meses. Nossos encontros eram basicamente jantares com parceiros comerciais ou galas beneficentes. Quando teria nascido esse algo mais? Ela tinha razão, e isso doía mais do que deveria. Dorival percebeu que nos últimos meses vivera em uma ilusão, achando que construía um relacionamento quando na verdade montava outro contrato. Mas isso não significa que não possamos ser felizes, continuou Lívia, aproximando-se e colocando a mão em seu ombro. Seremos um casal poderoso. Teremos tudo. Dorival olhou para a mão dela em seu ombro. Estava fria, apesar do calor do quarto. E os filhos? Claro que teremos filhos. Faz parte do acordo, não é?
Seu sorriso era perfeito e aterrorizante ao mesmo tempo. Naquele momento, Dorival sentiu como se alguém o tivesse encharcado com água gelada. Acordo. Tudo em seu relacionamento se resumia a acordos, cálculos, benefícios mútuos. Onde nisso tudo estava ele, não o magnata, não a marca, mas o homem comum que outrora sonhara com um amor verdadeiro. Acho que devo ir, disse, levantando-se da poltrona. Dorival, está tudo bem? Não quis ofendê-lo. Não, tudo certo, só. Preciso pensar em algumas coisas antes do casamento. Ao sair da residência, Lívia o observava da janela da sala. Em seu olhar, havia algo que ele não notara antes. Algo frio e calculista. Como se ela tivesse acabado de encerrar uma importante apresentação de negócios. Dorival voltou para sua vila em Morumbi pouco antes da meia-noite. A casa de 2 andares, de arquitetura moderna, cercada por muro alto, era seu santuário. O único lugar onde podia tirar a máscara do empresário implacável. Naquela noite, porém, nem aquelas paredes familiares traziam alívio. Entrou em seu escritório no primeiro andar e serviu-se de uísque. O álcool queimava na garganta, mas não amenizava o gosto amargo da conversa com Lívia. Sentou-se na poltrona de couro e olhou para a parede cheia de diplomas, prêmios e fotos com personalidades importantes. Toda a sua vida pendurada ali, provas de sucesso, mas também de felicidade. O telefone tocou. Era Silene, sua irmã mais nova. Dorival, desculpe ligar tão tarde, mas não consigo dormir. O que houve? Nada específico, só tenho um pressentimento estranho sobre esse casamento. Silene era a única pessoa que podia ser franca com ele. Você tem certeza de que é a decisão certa? Dorival suspirou. Silene, do que você está falando? Lívia é... Eu sei quem Lívia é no papel, mas você a conhece de verdade. A voz de Silene tinha preocupação. No último almoço em família, quando ela achou que ninguém estava olhando, revistou sua pasta. Quando a peguei no flagra, ela só sorriu e disse que procurava um analgésico. São suspeitas bobas. Talvez. Mas Dorival, desde que está com ela, você mudou. Ficou ainda mais distante, ainda mais mecânico. Como se estivesse interpretando o papel de noivo perfeito. Essas palavras o feriram profundamente, porque continham verdade. Silene, são só os nervos pré-casamento. Me promete uma coisa. Se por um momento sentir que algo está errado, não ignore esse sentimento. Mamãe sempre dizia que você tem a melhor intuição de todos que ela conheceu. Depois da conversa com a irmã, Dorival demorou a pegar no sono. Deitado no escuro, repassava os eventos dos últimos meses na mente. Quando exatamente começara a ver seu relacionamento com Lívia como mais um projeto de negócios. Ou talvez sempre tivesse sido assim, e só agora enfrentava isso. O dia seguinte passou em um redemoinho de preparativos finais. Dorival teve reunião com o buffet, prova final com o alfaiate, coletiva de imprensa. Cada tarefa era meticulosamente planejada por Norberto, mas Dorival as executava como um robô. À noite, voltando de outra reunião, parou o carro perto da floricultura pequena que observara da janela do escritório. Estava fechada, mas pela vitrine via o interior, simples, mas cheio de cores e vida. Na exposição, buquês de flores silvestres pareciam estranhamente autênticos, comparados às composições sofisticadas escolhidas para seu casamento. O senhor procura algo? Dorival se virou e viu uma mulher de meia idade que acabara de fechar a loja ao lado. Tinha olhos cansados, mas gentis. Não só admirando a vitrine. É da dona Joana, faz os buquês mais bonitos do bairro. Pena que já fechou. O senhor casa em 2 dias, né? Vi nos jornais. Dorival assentiu, surpreso por ser reconhecido. Parabéns. A noiva é uma verdadeira beleza. A mulher sorriu calorosamente. Que a vida seja feliz. Ao partir, aqueles desejos simples e sinceros ecoavam em seus ouvidos. Quantas vezes ouvira parabéns nas últimas semanas? Centenas. Mas nenhum soara tão verdadeiro. Em casa, uma visita inesperada o esperava. Lívia estava na sala folheando documentos com um café. Amor, espero que não se importe. Norberto me deixou entrar.
Queria rever os pré-nupciais antes da assinatura amanhã. Dorival olhou para os papéis espalhados na mesinha. Eram mesmo os acordos pré-nupciais, mas também outros, contratos de empresas, atos de propriedade. Para que todos esses documentos? Quero estar preparada para amanhã. Afinal, vou me tornar coproprietária de tudo o que o Senhor construiu. Sua voz era leve, mas nos olhos brilhava algo inquietante. Coproprietária. Lívia, os pré-nupciais deixam claro... esses documentos velhos, ela dispensou com a mão. Meu pai acha que devíamos modificá-los. Afinal, um casamento de verdade é parceria em tudo, não é? Dorival sentiu um frio na espinha. Que modificações? Nada radical. Só mais transparência na gestão financeira. Maior igualdade nas decisões. Seu sorriso era doce como mel, mas nos olhos havia aço. Lívia, acho que devíamos discutir isso com os advogados. Claro, amor. Amanhã de manhã. Ela se levantou e se aproximou, acariciando sua bochecha. Não se preocupe tanto. São só formalidades. O importante é que em 2 dias seremos marido e mulher. Quando Lívia saiu, Dorival ficou longo tempo na sala, olhando os papéis espalhados. A intuição de que Silene falara agora gritava em alarme. Mas teria coragem de ouvi-la? O último dia antes do casamento começou de forma atípica. Dorival acordou ao amanhecer, incapaz de suportar mais a insônia. Levantou-se e foi à cozinha preparar café, quando ouviu sons suaves vindos do térreo. Alguém estava em casa. Desceu em silêncio e viu a silhueta de uma mulher em uniforme de faxineira movendo-se discretamente pela sala. Não era sua empregada fixa. Essa era Dona Oliveira, que ele conhecia há anos. Essa mulher era completamente desconhecida. Desculpe, disse acendendo a luz. A mulher se virou rapidamente. Era magra, por volta dos 40, com cabelos escuros presos em coque e olhos castanhos inteligentes. Em seu olhar, não havia o medo que se esperaria de uma invasora flagrada. Senhor Navarro, disse calmamente, me chamo Marcelina Ramos. Estou substituindo Dona Oliveira pelos próximos 2 semanas. Ninguém me avisou disso. Dona Oliveira adoeceu ontem à noite. Seu assistente, Sr. Costa, arranjou minha substituição pela agência. Marcelina falava com voz firme, mas Dorival notou que ela apertava nervosamente o pano de limpeza. A que horas o Sr. Norberto acertou isso? Por volta das 11 da noite, senhor. Dorival franziu a testa. Norberto nunca lidava com essas coisas tão tarde e sempre o informava de qualquer mudança na casa. Mas talvez véspera de casamento fizesse exceção. Tudo bem, pode continuar. Marcelina assentiu e voltou ao trabalho, mas Dorival sentiu que algo estava errado. Observou-a discretamente enquanto preparava o café. Seus movimentos eram precisos demais, metódicos. E, acima de tudo, limpava como se procurasse algo específico. 1 hora depois, enquanto Dorival se preparava para sair às reuniões finais, antes da cerimônia, Marcelina apareceu no hall. Senhor, disse baixinho, olhando ao redor nervosamente. Preciso falar com o senhor. É urgente. O que é? Não aqui. Muitos olhos e ouvidos. Sua voz tremia. Mas sua vida, tudo o que o senhor construiu, está em perigo. Dorival sentiu o coração acelerar. Do que a senhora está falando? Sua noiva. Ela não é quem diz ser. Esse casamento é uma armadilha. Marcelina falava em sussurro, mas cada palavra era clara. O senhor precisa fugir daqui hoje, agora. Isso é absurdo. Quem é a senhora, afinal? Se sou detetive particular. Sua irmã Silene me contratou há 3 semanas. Marcelina enfiou a mão no bolso do avental e tirou um envelope pequeno. Isso é só parte das provas. Sua noiva planeja tomar o controle de todas as suas empresas logo após o casamento. Tem cúmplices, gente que já preparou documentos para transferir a propriedade. Dorival pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, fotos de Lívia em reuniões com homens desconhecidos, cópias de documentos legais e anotações em sua letra. Isso é impossível. Senhor Navarro, não temos tempo. Eles sabem que alguém os segue. Lívia tentou acessar seu cofre no escritório ontem.
E hoje de manhã vi um carro com gente estranha estacionado na frente da sua casa. Dorival sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo em que acreditara nos últimos meses desmoronava como um castelo de cartas. O que eu faço? Fugir agora. O senhor tem um plano de evacuação? Dorival assentiu. Como empresário, há anos tinha um plano para crises. Passagem secreta para a garagem, documentos em cofre escondido, carro com placas falsas. Vá para Salvador. Fique seguro por um tempo. Eu continuo coletando provas. E o casamento? Não haverá casamento. Pelo menos não o que vai destruí-lo. Dorival olhou para Marcelina com gratidão e medo. Por que me ajuda? Porque sua irmã me paga por isso, mas também hesitou. Porque ninguém merece ver toda a vida destruída por gente que finge amor. Meia hora depois, Dorival arrumava uma mala pequena em seu escritório. Documentos essenciais, algum dinheiro vivo, laptop com dados criptografados. Sentia-se em um sonho. Realmente estava fugindo no dia de seu casamento? Marcelina esperava na passagem secreta para a garagem. Ninguém pode saber onde o senhor está. Desapareça completamente, por enquanto. E Norberto? Silene sabe. Quanto a Norberto, Marcelina hesitou. Não sei em quem confiar. Essas palavras doíam mais que tudo. Norberto era como um filho para ele. Mas o conhecia de verdade? Ao entrar no carro, Marcelina lhe entregou um telefone. Descartável. Vou ligar a cada poucos dias. E, por favor, não confie em ninguém. Absolutamente em ninguém. Dorival ligou o motor e olhou pela última vez para sua casa pelo retrovisor. Em poucas horas, toda São Paulo falaria do desaparecimento do noivo. A mídia especularia, a polícia procuraria. E ele teria que recomeçar a vida sem saber em quem confiar. Ao deixar a cidade, o telefone vibrou no bolso. Lívia não atendeu. Logo veio uma mensagem. Amor, onde você está? Todos esperam um ensaio geral. Dorival desligou o aparelho e o jogou pela janela. Sua velha vida acabara. 3 semanas se passaram como um sonho enevoado. Dorival sentava em um apartamento pequeno, no Pelourinho, em Salvador, olhando pela janela para as ruas de paralelepípedos que, àquela hora, pulsavam com turistas e moradores locais. Era uma vida completamente diferente da que conhecia, sem assistentes, sem motoristas, sem um exército de gente pronta para atender a cada desejo. O apartamento alugara com nome falso, pagando em dinheiro das reservas para emergências. Era modesto, um quarto com cozinha integrada, banheiro pequeno, móveis espartanos. Mas tinha algo que faltava em sua vila luxuosa: silêncio. Silêncio verdadeiro, em que podia ouvir seus próprios pensamentos. O telefone de Marcelina tocou pontualmente às 8 da noite. Como se sente? Sua voz soava amigável, mas profissional. Como se tivesse acordado na vida de outra pessoa, respondeu com sinceridade. O que há de novo em São Paulo? A mídia está em polvorosa. Lívia interpreta o papel de noiva traída à perfeição. Dá entrevistas dizendo que teme pela sua saúde mental. Que talvez você tenha tido um colapso nervoso pelo estresse. Dorival deu uma risada amarga, manipulando a opinião pública. Mas nem todos acreditam nela. Sua irmã publica comunicados dizendo que está em contato com você e que está bem. E Norberto... Marcelina hesitou. O que com Norberto? Ele registrou seu desaparecimento na polícia. Mas algo está errado. Ontem o vi se encontrando com um dos homens de Lívia. Dorival sentiu um aperto no estômago. Norberto, o homem em quem confiava cegamente, que conhecia cada detalhe de sua vida profissional e pessoal. Talvez o estejam coagindo. Chantagem? Possível. Mas precisa ser cauteloso. Por enquanto ninguém sabe onde está, mas isso pode mudar. Após a conversa, Dorival ficou longo tempo no escuro. Nas últimas semanas, começava a entender o quão artificial era a sua vida. Não tinha amigos verdadeiros, só sócios de negócios. Não tinha hobbies, só investimentos. Não tinha sonhos, só metas financeiras. No dia seguinte, pela primeira vez desde a fuga, saiu para um passeio mais longo pela cidade. Salvador vivia em seu próprio ritmo, mais calmo, mais humano que São Paulo.
Passando pela Praça da Sé, notou uma floricultura pequena escondida em uma das casarões. Era parecida com aquela que observara da janela de seu escritório. Entrou, atraído pelas cores e cheiros. O interior era pequeno, mas acolhedor, cheio de flores em vários estágios de florescimento. Atrás do balcão, uma mulher por volta dos 40, de cabelos escuros com fios grisalhos e traços delicados. Vestia uma blusa de linho simples e avental, mas seus movimentos tinham uma graça natural. "Bom dia", disse sorrindo calorosamente. "Procura algo específico?" "Não, só admirando seu trabalho." Dorival olhou ao redor da loja. "São composições lindas. Obrigada. Cada flor tem sua história, seu ritmo. Basta saber ouvi-las." A mulher se aproximou de um buquê de peônias brancas e rosadas. "Essas estão começando sua jornada. E aquelas", apontou para tulipas murchas, "estão terminando a delas, mas ainda são belas. O passar do tempo faz parte da beleza." Dorival olhou para ela surpreso. Fazia tempo que não ouvia alguém falar do trabalho com tal paixão. "Você comanda essa loja há muito tempo?" 5 anos. "Antes fazia algo completamente diferente, mas..." hesitou. "Às vezes a vida nos obriga a mudar de rumo. E aí descobrimos que essa mudança foi a melhor coisa que nos aconteceu." Essas palavras o atingiram no coração. "Não se arrepende da vida anterior?" A mulher o olhou com atenção, como se visse em sua pergunta algo além da curiosidade comum. "Às vezes sim, mas aprendi que a vida não é construir uma casa perfeita única. E mais uma série de mudanças, cada uma nos ensina algo novo sobre nós mesmos." Sorriu suavemente. "Sou Joana, a propósito." Dorival respondeu antes de pensar se devia usar o nome verdadeiro. "Prazer, Dorival. Você parece alguém que se mudou faz pouco." Era um comentário tão acertado que Dorival não soube o que dizer. Joana notou. "Desculpe se fui direta demais. É deformação profissional. Passo tanto tempo com plantas que às vezes esqueço como falar com gente." Riu baixinho. "Não, está tudo bem. Você tem razão. Realmente me mudei há pouco. Por escolha ou por necessidade?" Dorival pensou por um momento. "Diria que por necessidade que se tornou escolha." Joana assentiu com compreensão. "Conheço essa sensação." "Quer um café?" "Acabei de fazer para mim." Pela hora seguinte conversaram sobre tudo e nada. Flores, Salvador, a diferença entre vida na metrópole e na cidade menor. Joana falava de forma direta e honesta, sem segundas intenções ou cálculos. Para Dorival, acostumado a conversas cheias de subtextos e jogos, era uma mudança revigorante. Ao sair da floricultura, com um pequeno buquê de flores do campo, sentiu algo que não experimentava há meses: paz. Pela primeira vez desde a fuga, não pensava em Lívia, na traição, na empresa perdida. Pensava só que no dia seguinte podia voltar àquela floricultura pequena e conversar com alguém que o tratava como gente comum. Passou mais uma semana e a visita à floricultura virou rotina diária de Dorival. Toda tarde, após longos passeios por Salvador, passava na Joana para um café e conversa. No início, justificava para si que era só para passar o tempo. Mas a verdade era outra. Pela primeira vez em anos, sentia-se à vontade na companhia de alguém. Joana não fazia perguntas desnecessárias sobre seu passado. Mas Dorival percebia que ela sabia mais do que mostrava. Às vezes, pegava seu olhar quando achava que ele não via. Havia compaixão e compreensão de alguém que passara por momentos difíceis. "Você já foi casado?" perguntou ela naquele dia, arrumando crisântemos brancos em vasos. Dorival quase engasgou com o café. "Por que pergunta?" "Pelo anel mais claro no dedo. E às vezes você olha para casais em cafés como se analisasse o relacionamento deles." Sua voz era delicada, sem acusação. "Quase. Iria casar. Mas..." Dorival procurou palavras que não revelassem a verdade, mas também não fossem mentira. "Descobrimos que não nos conhecíamos tão bem quanto pensávamos." Joana assentiu. "Eu também fui casada, 7 anos. Achávamos que éramos perfeitos um para o outro."
Formação parecida, metas iguais, mesmo círculo de amigos. Só quando começamos a morar juntos de verdade, vimos que só tínhamos a fachada em comum. O que aconteceu? Aos poucos nos afastamos. Primeiro paramos de falar de coisas importantes, depois de tudo. No fim, éramos como colegas de quarto dividindo contas. Joana parou de arrumar as flores e olhou para ele. E com você? Semelhante, talvez pior, porque nunca nos aproximamos de verdade. Foi um relacionamento por cálculo, não pelo coração. Essas palavras pairaram no silêncio entre eles. Dorival se surpreendeu com sua própria franqueza, não planejara dizer tanto. É triste, disse Joana por fim, mas talvez seja melhor ter descoberto antes do casamento do que depois? Talvez. O telefone de Dorival tocou. Marcelina. Desculpou-se rapidamente e saiu para fora. Tenho más notícias, disse a detetive sem preâmbulos. Lívia está protocolando documentos no tribunal para declarar você desaparecido. Se conseguir, poderá gerir seu patrimônio como parente mais próxima. Mas não somos casados. Não, mas estavam noivos e moravam juntos. Legalmente, pode bastar, especialmente se ela apresentar documentos forjados direito. Dorival sentiu a bile subir à garganta. Quanto tempo temos? Talvez uma semana, talvez 2. Mas tem mais. Norberto tenta contato com você. Ligou para todos os números antigos. Mandou e-mails para endereços inativos. Parece desesperado. Acha que é armadilha? Não sei. Mas o comportamento dele não combina com alguém que o traiu conscientemente. Talvez o estejam coagindo mesmo. Ao voltar para a floricultura, Joana olhou para ele com preocupação. Tudo bem? Você parece ter visto um fantasma. É, problemas familiares. Mentiu, embora de certo modo fosse verdade. Joana se aproximou e tocou seu ombro. Foi o primeiro contato físico entre eles, um gesto delicado e reconfortante que o fez se sentir seguro. Quer conversar? Dorival olhou em seus olhos castanhos quentes e pela primeira vez em semanas sentiu vontade de se abrir com alguém. Mas como poderia contar a verdade? Que era um dos homens mais ricos do Brasil? Que fugira no dia do casamento? Que sua vida anterior era uma grande mentira? É complicado, disse por fim. As melhores histórias geralmente são. Naquela noite, Dorival, pela primeira vez, se arriscou a cozinhar em seu apartamento pequeno. Antes, sempre comia em restaurantes ou tinha empregada. Agora, preparando uma refeição simples, com produtos comprados no mercado local. Descobriu uma satisfação inesperada nessas tarefas comuns. Pensava na conversa com Joana. Havia em sua presença uma tranquilidade que o permitia simplesmente ser, sem interpretar o papel de magnata, sem calcular cada palavra, sem se preocupar com a impressão que causava. Pela primeira vez em anos, não precisava impressionar ninguém, mas isso poderia durar? Cedo ou tarde, teria que enfrentar seu passado. Lívia não desistiria e sua empresa. Todos aqueles funcionários cujas famílias dependiam de suas decisões. Teria direito de abandonar tudo? O telefone tocou novamente. Desta vez, um número desconhecido. Dorival? Ouviu uma voz familiar. Era Norberto, mas soava fraco e assustado. Norberto? Como me achou? Dorival, por favor, me escute. Tudo deu errado. Ela não é quem dizia ser. E eu... Em sua voz havia lágrimas. Eles têm minha família. Minha esposa e filhos estão retendo eles. Dorival sentiu o mundo parar ao seu redor. O quê? Era uma armadilha desde o início. Lívia planejava tomar sua empresa há meses. E eu não soube até ser tarde. Assim que você fugiu, levaram Agnes e as crianças. Disseram que se não os encontrar, ou se eu chamar a polícia... A linha crepitou, depois silêncio. Dorival ficou de pé em sua cozinha pequena, segurando o telefone com mão trêmula. Norberto, o fiel Norberto, que tratava como filho, era refém em um jogo do qual não sabia nada. E sua família, tudo o que achava ter deixado para trás, voltava com força dobrada. Naquela noite, Dorival não pregou o olho. Sentado à mesa da cozinha, fitava o telefone e analisava cada palavra da conversa com Norberto.
A voz de seu assistente ainda ecoava em seus ouvidos. O medo, a desesperança, o remorso. Poderia ter passado tantos anos sem notar que Norberto era coagido à colaboração. De manhã, Marcelina ligou suando mais nervosa que nunca. Norberto sumiu. O apartamento dele está vazio. E no escritório ninguém o vê desde ontem. Mas encontrei algo. Sua voz tremia. Na casa dele há sinais de luta. E achei isso. Enviou uma foto no telefone descartável. Era uma nota escrita à mão por Norberto. Agnes e crianças. Armazém na Rua da Fábrica 15, em Porto Alegre. Não chame polícia. Pode ser armadilha, disse Dorival. Pode, mas... Se não for... Marcelina não terminou. Temos um problema. Lívia acelerou os trâmites legais. Protocolou o boletim de desaparecimento e apresentou provas de que você sofre de depressão. Tem testemunhas, médicos que confirmam sua suposta doença. Que médicos? Nunca fui a psiquiatra. Não importa. Com dinheiro suficiente, compra-se qualquer atestado. Dorival fechou os olhos. Todos em quem confiava se revelavam inimigos ou vítimas. Exceto Silene e Marcelina, estava sozinho. E Porto Alegre? Verificou o endereço? Estou verificando. Mas Dorival, se for verdade, se realmente retém a família de Norberto, significa que são capazes de tudo. Após a conversa, Dorival andou pelo apartamento tentando organizar os pensamentos. Não podia abandonar Norberto e sua família. Era o homem que dedicara 10 anos de vida a ele, que conhecia cada detalhe de seus negócios, que... Uma ideia o fez parar no meio do passo. Norberto conhecia cada detalhe de seus negócios. Sabia de cada contrato, investimento, conta bancária. Se Lívia e seus cúmplices o tinham, significava que tinham acesso a tudo. Nervoso, pegou o telefone e ligou para Silene. Dorival. Graças a Deus, ouvi sobre Norberto. Silene, você precisa bloquear todas as minhas contas empresariais, todas, e trocar as senhas de acesso aos sistemas. Mas, agora, Norberto conhece todos os códigos. Se o coagirem, já estou fazendo. Mas Dorival, pode ser tarde. Hoje de manhã, alguém tentou acessar suas contas privadas. Os bancos bloquearam as transações, mas tinham seus dados. Dorival desabou na cadeira. Tudo acontecia mais rápido do que esperava. À tarde, foi à floricultura como de costume, mas não conseguia se concentrar na conversa. Joana notou sua distração. Você parece não ter dormido a noite toda. Possível. Dorival, não conheço sua história e não vou insistir para que me conte. Mas se precisar de ajuda... Ele olhou para ela. Aquela mulher calma e afetuosa que o acolhera em seu mundo sem perguntas, sem condições. Pela primeira vez, pensou que talvez devesse contar a verdade. Mas como? Joana, se eu te dissesse que meu passado é complicado, que pode até ser perigoso, o que faria? Joana parou de podar as rosas e olhou para ele seriamente. Depende se esse perigo vem de quem você é ou do que alguém faz com você. O que quer dizer? Se você é perigoso para os outros ou se os outros são perigosos para você, Dorival pensou. Acho que o segundo. Nesse caso, disse ela, voltando ao trabalho, prefiro saber a verdade do que ficar me perguntando por que o homem que gostei parece fugir da própria sombra. Suas palavras foram como uma chave que abriu portas que Dorival mantinha fechadas há semanas. Joana começou devagar. O que você acha que faria se descobrisse que tudo em que acreditou a vida adulta inteira era mentira? Provavelmente tentaria construir uma nova verdade. Às vezes é preciso derrubar a casa velha para erguer uma nova. Naquela noite, ao voltar para o apartamento, Dorival notou um carro estacionado do outro lado da rua. Nada de extraordinário, mas algo o inquietou. Talvez a forma como a pessoa dentro dele se sentava, talvez as placas de São Paulo. Entrou pelo acesso dos fundos e esperou à janela. Após 1 hora, o carro partiu, mas a inquietação ficou. Marcelina ligou à meia-noite. O armazém em Porto Alegre existe, alugado por uma empresa fantasma. Mas não é só isso. Sua voz estava tensa. Aurélio Ferreira, irmão de Lívia, tenta contato com você. Diz que tem informações sobre os planos reais da irmã. Pode ser armadilha, pode.
mas o advogado dele me deixou uma mensagem. Aurélio só soube dos planos da irmã após seu desaparecimento e quer ajudar. Tem provas de que Lívia colabora com um syndicate internacional que quer tomar empresas de construção brasileiras. Dorival ficou em silêncio, processando as informações. Tem mais uma coisa, continuou Marcelina. Vi hoje um cara vigiando a casa da sua irmã. E um tipo parecido foi visto perto da floricultura que você frequenta. O coração de Dorival parou. Como sabe da floricultura? Porque te sigo para te proteger. Mas se eu te achei, eles também podem. Precisa se mudar. O melhor é esta noite mesmo. Dorival olhou pela janela para a rua que aprendera a amar, para a cidade que se tornara seu refúgio. Depois pensou em Joana, em seu sorriso quente, na paz que sentia em sua presença. Teria que desaparecer de sua vida tão subitamente quanto entrara nela? Dorival passou a noite arrumando uma mala, levando só o essencial. Ao amanhecer, deixaria Salvador e se mudaria para Belo Horizonte, onde Marcelina preparara novo apartamento. Mas não podia ir sem se despedir de Joana, mesmo que não pudesse contar a verdade. De manhã, quando a floricultura abria, ele já esperava à porta. Joana olhou surpresa. Tão cedo? Tudo bem? Preciso partir, disse sem rodeios. Hoje. Joana notou a mala em sua mão e a inquietação nos olhos. Por muito tempo? Não sei. Talvez para sempre. Por um momento ficaram em silêncio. Joana o levou para dentro da loja e trancou a porta. Dorival, não sei quem você é de verdade, nem por que se esconde. Mas sei que nessas últimas semanas foi a primeira vez em anos que te vi em paz. Você realmente quer jogar isso fora? Não é questão de querer, respondeu olhando para o buquê de peônias que Joana arrumara no dia anterior. É questão de segurança. A sua também. A minha? Dorival percebeu que falara demais. Gente do meu passado pode ser perigosa. Se souberem que você é importante para mim, Joana se aproximou. Eu sou importante para você? Essa pergunta simples o desarmou completamente. Nas 5 semanas em Salvador, aprendera a ser gente comum. Aprendera a ouvir, conversar, apreciar momentos simples. E, acima de tudo, aprendera como era ter alguém por perto que não o precisava, mas o queria ali. Sim, respondeu sinceramente. Muito importante. Joana sorriu tristemente. Nesse caso, não vá como covarde. Se precisar partir, parta. Mas não me deixe achando que tudo isso foi só um episódio casual. Dorival olhou para ela, aquela mulher sábia e forte que, sem palavras, entendera que seus sentimentos eram reais, mesmo com circunstâncias complicadas. Se eu pudesse ficar... Mas não pode, entendo. Joana abriu a gaveta atrás do balcão e tirou um envelope pequeno. São sementes de lavanda do meu jardim. Onde a vida te levar, plante-as. E quando florescerem, quem sabe você volta por mais. Dorival pegou o envelope, sentindo a emoção apertar a garganta. Joana, vá logo, interrompeu delicadamente, antes que alguém nos veja juntos. O trem para Belo Horizonte partiu às 11. Dorival sentou à janela, observando Salvador desaparecer ao longe. No bolso, apertava o envelope com sementes, pensando em como sua vida mudara em poucas semanas. Pela primeira vez desde a fuga, sentia um arrependimento verdadeiro, não pela fortuna ou posição perdidas, mas pela mulher que deixava para trás. Em Belo Horizonte, um apartamento pequeno nos subúrbios o esperava, ainda mais modesto que em Salvador. Marcelina chegou 1 hora depois com compras e novos documentos de identidade. Como se sente? E perguntou, notando sua expressão sombria. Como alguém que acabou de perder algo que nem sabia que podia ter. Marcelina assentiu com compreensão. A florista? Como sabe? Porque nessas últimas semanas você parecia gente, não fugitivo. E agora tem de novo essa cara de quem carrega o peso do mundo. Naquela noite, Marcelina apresentou as novidades. Aurélio Ferreira realmente queria ajudar. Entregara documentos mostrando que Lívia colaborava com um consórcio internacional especializado em tomar empresas na América Latina. O plano era simples. O casamento daria a Lívia acesso legal ao patrimônio de Dorival
e depois tudo seria transferido para o exterior aos poucos. Mas tem um problema, disse Marcelina. Aurélio diz que Lívia sabe dos nossos contatos. Tem gente em todo lugar, na polícia, nos tribunais, até em agências de detetives. Então estamos queimados? Nem todos. Eu opero fora do sistema, mas... Marcelina hesitou. Norberto mandou uma mensagem. Curta, por telefone descartável. Só Porto Alegre. Fábrica 15, amanhã à meia-noite, sozinho. Dorival sentiu um calafrio. Armadilha, provável. Mas e se não for? E se realmente retém sua família e for a única chance de libertá-los? Naquela noite, Dorival não dormiu, pesando as opções. Cada uma levava à catástrofe. Se fosse a Porto Alegre, podia cair na armadilha. Se não fosse, a família de Norberto podia morrer. E se ficasse escondido, Lívia tomaria sua empresa e destruiria a vida de todos que o ajudaram. Ao amanhecer, decidiu. Vou para Porto Alegre, disse a Marcelina, mas não sozinho. E não para me render. O que quer dizer? Quero dizer que nessas últimas semanas agi como vítima. Me escondi, fugi, deixei os outros decidirem minha vida. Dorival olhou para Marcelina com determinação que ela não via há semanas. Hora de mudar isso. Dorival, pode ser suicídio. Ou não. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Aurélio Ferreira. Se o irmão dela quer ajudar de verdade, agora é a hora. E se for armadilha, pelo menos saberemos quem está do nosso lado. Enviou a mensagem e olhou pela janela para o céu cinzento de Belo Horizonte. Amanhã recuperaria sua vida ou a perderia. Mas uma coisa sabia, não fugiria mais. Porto Alegre os recebeu em uma noite fria e chuvosa. Dorival, Marcelina e Aurélio Ferreira se encontraram em um café pequeno no centro histórico, longe das vias principais. Aurélio era um homem de meia idade, de olhos inteligentes e rosto cansado. Parecia alguém carregando o peso de uma verdade dolorosa. Não acredito que minha irmã faça isso, disse bebendo café com mãos trêmulas. Ela sempre foi ambiciosa, mas isso ultrapassa o limite humano. Quando soube? Perguntou Dorival. Uma semana após seu desaparecimento. Por acaso, encontrei pastas no laptop dela com documentos da sua empresa, planos de aquisição, listas de contatos de investidores estrangeiros. Aurélio colocou um pendrive na mesa. Cópias de tudo. Tem até gravações de conversas dela com esses caras. Marcelina pegou o pendrive e guardou no bolso interno da jaqueta. E Norberto, realmente retém sua família? Sim, mas não no armazém da fábrica. É armadilha. O lugar certo é um prédio antigo na Rua da Praia 47. Verifiquei pelos meus contatos. Aurélio olhou para Dorival com pesar. Sabia que podia ser missão suicida, mas não podia deixar inocentes sofrerem pela ambição da minha irmã. O plano era simples, mas arriscado. Enquanto Dorival apareceria no armazém da fábrica, Marcelina, com a ajuda dos homens de Aurélio, libertaria a família de Norberto. Enquanto isso, Aurélio repassaria as provas à polícia e à mídia para impedir que Lívia encobrisse o caso. E se não der certo? Perguntou Marcelina. Dará, disse Dorival com determinação. Tem que dar. Às 11h30, Dorival estava diante do armazém na rua da fábrica. O prédio parecia abandonado, mas luzes acesas em algumas janelas. Ao entrar, 3 homens de terno o esperavam. Claramente estrangeiros, provavelmente russos ou ucranianos. Senhor Navarro, disse o mais velho com sotaque forte. Finalmente nos encontramos. Sou Victor Petrov. Onde está Norberto? Seguro? Por enquanto. Petrov sorriu friamente. Mas a segurança dele depende da sua cooperação. O que querem? A mesma coisa que sua noiva. Acesso às suas empresas. Acesso total. Petrov tirou um tablet e mostrou documentos a Dorival. Basta assinar esses papéis e todos ficaremos felizes. Dorival folheou os documentos. Eram atos de transferência de todas as suas empresas para companhias registradas em paraísos fiscais. E se eu recusar? Aí seu amigo e a família dele somem, e você será acusado de matá-los. Temos provas que confirmam isso.
Naquele momento, o telefone de Dorival tocou. Petrov assentiu, permitindo que atendesse. Deu certo, ouviu a voz de Marcelina. A família de Norberto está segura. Norberto também. Vão direto para a delegacia. Dorival sentiu a tensão sair dos ombros. Obrigado. Agora é sua vez. Dorival guardou o telefone e olhou para Petrov. Temo que não possa assinar esses documentos. Por quê? E Petrov pareceu surpreso. Porque não tenho mais o que assinar. Norberto não está com vocês. E sem ele, não tem poder sobre mim. Petrov levou a mão ao bolso. Mas antes que sacasse a arma, 3 policiais uniformizados entraram no armazém com armas em punho. Polícia! Mãos ao alto. O que se seguiu parecia cena de filme de ação. Petrov e seus homens foram presos e Dorival, embora inicialmente detido por procedimento, foi solto após 1 hora. Quando chegaram os resultados da investigação, Aurélio cumpriu a palavra. A mídia recebeu o pacote completo de documentos expondo toda a trama. Até o amanhecer, todas as principais emissoras transmitiam ao vivo a prisão de Lívia em sua residência. Dorival estava diante da delegacia em Porto Alegre, observando o nascer do sol sobre o Guaíba. Após 2 meses escondido, era livre. Sua empresa estava salva e os traidores enfrentariam a justiça, mas sentia-se vazio. Sabe o que é mais estranho? Disse a Marcelina que estava ao seu lado. O quê? Durante toda a minha vida adulta, pensei que o sucesso era a única coisa que importava. E agora, tendo recuperado tudo, só penso na floricultura pequena em Salvador. Marcelina sorriu. Isso pode significar que aprendeu algo sobre si mesmo. O que exatamente? Que dinheiro e poder não são as únicas coisas que dão sentido à vida. Dorival assentiu, pensando nas sementes de lavanda que ainda carregava no bolso. Acha que é cedo demais para plantá-las? Depende de onde quer plantá-las. Dorival olhou para o sol nascendo. Pela primeira vez em meses, sabia exatamente para onde queria ir. O retorno a São Paulo foi uma experiência estranha. Dorival sentava em seu escritório na Torre Imperial, o mesmo de onde fugira 2 meses antes, mas tudo parecia diferente. A vista da cidade não o impressionava mais, os móveis luxuosos não impressionavam, e o fluxo de parabéns e pedidos de reuniões irritava mais que alegrava. Norberto voltou ao trabalho após 1 semana, claramente abalado pela experiência. A primeira coisa que fez foi longas e sinceras desculpas. Dorival, se eu soubesse desde o início... Começou, mas Dorival o interrompeu com um gesto. Norberto, você tem esposa e filhos. Fez o que qualquer pai faria na sua situação. Não te culpo por nada, mas pela minha fraqueza. Pela minha fraqueza, aprendi coisas sobre mim que talvez nunca soubesse. Dorival olhou pela janela para a cidade. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem acabam sendo as melhores. A empresa funcionava a todo vapor. Silene a gerenciara perfeitamente em sua ausência. A mídia o apresentava como herói que enfrentara corajosamente um complô internacional. Recebia propostas de parcerias, convites para galas, ofertas de livros e filmes, mas cada dia era uma luta contra o vazio. Na 3ª semana de volta, Marcelina ligou. Como se sente? Lhe perguntou, como se estivesse atuando em um espetáculo cujo roteiro outro escreveu. Não é à toa. Por 2 meses você foi você mesmo. Não o magnata, não a marca, só Dorival. E agora tem que voltar ao papel que talvez não caiba mais em você. Marcelina tinha razão. Em Salvador, sendo ninguém em particular, pela primeira vez se sentira alguém importante. Em São Paulo, sendo importante, sentia-se vazio. Marcelina, você tem o endereço dela? De Joana? Não vou te dar. Por quê? Porque primeiro precisa decidir quem quer ser. Se voltar para ela como Dorival Navarro, o magnata, vai destruir o que tiveram. E se voltar como Dorival, o homem, precisa estar pronto para mudanças na sua vida que talvez não espere. Naquela noite, Dorival, pela primeira vez desde o retorno, saiu para caminhar por São Paulo, não como VIP com segurança, mas como gente comum. Notou coisas que antes ignorava.
Sem teto dormindo em portais, senhoras idosas alimentando gatos, lojinhas pequenas lutando para sobreviver entre shoppings gigantes. Em uma rua lateral, encontrou uma floricultura pequena, parecida com a de Joana. Entrou e o cheiro de rosas e lírios o transportou imediatamente para Salvador. A dona, uma mulher da idade de sua mãe, sorriu calorosamente. Bom dia. Procura algo específico? Sementes de lavanda, respondeu sem pensar. Só tenho mudinhas. Mas nessa época do ano é melhor plantar plantas prontas que sementes. Dorival comprou 3 mudas de lavanda e um vaso. Ao sair, a mulher o deteve. Desculpe, não é o senhor Navarro dos jornais? Dorival assentiu. Queria agradecer. Meu filho trabalha em uma das suas empresas. Quando o senhor sumiu por 2 meses e depois veio à tona toda essa confusão, temi que ele perdesse o emprego. Mas o senhor voltou e tudo se ajeitou. Fico feliz, disse Dorival, mas as palavras da mulher o fizeram se sentir pior. Quantas pessoas dependiam de suas decisões? Quantas esperavam seu retorno não por gostarem dele, mas por precisarem do emprego? Em casa, plantou a lavanda em vasos na varanda. Era um substituto patético para o jardim dos sonhos, mas era um começo. No dia seguinte, ligou para um paisagista. Quero transformar parte do meu terreno em jardim. Não um jardim de ostentação, um de verdade. Com espaço para hortaliças, ervas, flores, vai custar. O dinheiro não é problema. O problema é que seja um jardim onde se possa sujar as mãos, trabalhar com as próprias. O paisagista pareceu surpreso, mas aceitou o pedido. À noite, Dorival sentava na varanda, olhando as mudas de lavanda. Pensou nas palavras de Joana. Às vezes, é preciso derrubar a casa velha para erguer uma nova. Talvez fosse hora de derrubar a imagem velha de si e construir uma nova. Mas teria coragem? E, acima de tudo, Joana quereria participar dessa reconstrução. Pegou o telefone e escreveu para Marcelina. Preciso de ajuda, mas não de detetive, de amigo. A resposta veio em minutos. Estou a caminho. Quando Marcelina chegou, encontrou-o ainda na varanda. Pronto para mudanças de verdade? Perguntou. Não sei, mas sei que não posso continuar vivendo assim. Nesse caso, Marcelina sentou ao lado. Hora de planejar uma viagem a Salvador. Mas não como Dorival Navarro, como o homem que volta para a mulher que ama. Essas palavras atingiram Dorival como um raio. Ama. Pela primeira vez na vida, a palavra não era cálculo, contrato ou conveniência. Era verdade que temia admitir até para si. Dorival viajou a Salvador de trem, escolhendo conscientemente esse meio em vez de jato particular ou limusine. Queria tempo para refletir, se preparar para a conversa que podia mudar sua vida. Na mochila, levava as sementes de lavanda que Joana lhe dera e um vaso pequeno com muda, símbolo do que se tornara nesses 2 meses. Salvador lhe pareceu ainda mais bela na memória. Folhas outonais cobriam os paralelepípedos com um tapete dourado, e a luz noturna dava ao centro histórico um ar mágico. Dorival se hospedou em um hotel modesto no Pelourinho, o mesmo onde ficara escondido. O recepcionista o reconheceu, mas discretamente não comentou. No dia seguinte de manhã, parou diante da floricultura de Joana, mas não teve coragem de entrar. Pela vitrine, via-a arrumando buquês, os mesmos movimentos calmos e precisos que lembrava. Parecia mais magra, e em seus gestos havia algo melancólico. Várias vezes se aproximou da porta e recuou. Por fim, decidiu caminhar pela cidade para organizar os pensamentos. Nos Abaetés, topou com um homem idoso alimentando pombos. Algo nele pareceu familiar, então olhou melhor. Era o professor Oliveira, seu lecturer de economia de 20 anos atrás. Senhor Navarro? E o professor olhou surpreso. Não esperava o senhor aqui, professor Oliveira. Quantos anos? De fato. Ouvi sobre suas aventuras na mídia. História incrível. Sentaram em um banco. E Dorival se surpreendeu contando ao professor os últimos meses. Não a versão dos jornais, mas a história verdadeira da fuga, do esconderijo, da redescoberta de si. Sabe,
disse o professor quando Dorival terminou. Sempre me perguntei se sairia algo de você. Era o aluno mais talentoso, mas também o mais distante, como se já então erguesse muros ao redor de si. E agora? Agora fala de uma mulher e flores como poeta. Isso é progresso. O professor sorriu. Mas tem um problema, não é? Qual? Você teme que ela o rejeite. Que para ela você foi só um transeunte e agora volta como alguém grande demais, complicado demais. Dorival assentiu. Exato. Ouça o conselho de um velho. Amor não é cálculo. Não se planeja nem controla. Só se pode ser sincero e ter esperança. À noite, Dorival finalmente reuniu coragem. Entrou na floricultura pouco antes do fechamento. Joana ergueu os olhos dos livros contábeis e em seu rosto surgiu uma mistura de surpresa, alegria e inquietação. Dorival... Oi, Joana. Por um momento ficaram em silêncio, se olhando. Joana estava exatamente como a lembrava, talvez só os olhos mais cansados. Achei que nunca mais te veria, disse por fim. Eu também achava. Dorival se aproximou. Mas descobri que não consigo viver com a ideia de não tentar. Não tentar o quê? Te contar a verdade. Toda a verdade. Joana fechou a loja e o levou para os fundos, onde preparou chá. Dorival contou tudo. Quem era, por que fugira, o que acontecera em Porto Alegre. Joana ouviu em silêncio, sem interromper, às vezes só erguendo as sobrancelhas de espanto. Então você era um dos homens mais ricos do Brasil? E perguntou quando ele terminou. Sou. Nada mudou nisso. Tudo mudou nisso. Joana pousou a xícara. Dorival, o que conheci foi um homem que comprava flores e falava sobre o passar do tempo. Não um magnata que controla bilhões. É a mesma pessoa, tem certeza? Joana olhou seriamente. Porque se voltar à sua velha vida, a toda essa engrenagem ao seu redor, não vai virar de novo quem era antes da fuga? Era a pergunta que temia. Não sei, respondeu honestamente. Mas sei que quero tentar ser outro. Alguém melhor. E as diferenças entre nós? Você tem um império, eu uma floricultura pequena. Você sai nos jornais, eu sou ninguém em particular. Joana, Dorival pegou suas mãos nas dele. Nesses 2 meses com você, me senti alguém em particular pela primeira vez na vida. Não pelo que tinha, mas pelo que era. Você me deu isso. Joana ficou longo tempo em silêncio, olhando para as mãos entrelaçadas. Dorival, eu preciso de tempo. Tudo isso é grande demais, rápido demais. O coração de Dorival parou, mas assentiu. Entendo. Não entende. Joana sorriu tristemente. Não estou te rejeitando. Mas se quisermos tentar ficar juntos, temos que fazer devagar, com cuidado. Sua vida é um furacão, a minha um riacho calmo. Precisamos achar um jeito de nos unir sem nos destruir. Dorival sentiu a esperança voltar. O que propõe? Que volte a São Paulo, que organize sua vida lá, e eu penso em tudo isso. E em 1 mês, vemos. 1 mês? Não é muito se pensarmos na vida toda. Ao sair da floricultura, Joana lhe deu um vaso pequeno com uma plantinha jovem. O que é? Muda de lavanda das sementes que você me deu? Se em 1 mês ela ainda estiver viva, pode ser um bom sinal. Dorival pegou o vaso como um tesouro. E se morrer? Significa que ainda não sabemos cultivar coisas belas juntos. 1 mês em São Paulo se tornou tempo de verdadeira metamorfose. Dorival checava a lavanda toda manhã, regava, colocava em lugares diferentes da varanda, buscando a luz ideal. A plantinha crescia devagar, lançando novas folhas, mas Dorival não tinha certeza se bastaria. Enquanto isso, começou a introduzir mudanças em sua vida e empresa. E primeira foi criar uma fundação para a restauração de casarões históricos em cidades pequenas. Era sua forma de reparar pelos planos destrutivos de Lívia e cúmplices. Tem certeza? Na perguntou Silene na reunião do conselho. Vai custar milhões sem garantia de lucro. Silene, passei a vida construindo só para ganhar. Hora de construir algo que fique por outros motivos. A segunda semana trouxe uma visita inesperada. Norberto entrou em seu escritório com ar sério. Dorival, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre como você mudou. E como talvez eu também deva mudar.
Norberto sentou na poltrona em frente à mesa. Por 10 anos fui sua sombra. Executava ordens, não questionava, vivia para a empresa. E quando veio o teste, quando ameaçaram minha família, vi que não conseguia ser eu mesmo. Dorival olhou surpreso. Norberto, não te culpo, mas eu me culpo. E acho que é bom momento para os dois começarmos a viver nossas próprias vidas. Quer sair? Quero ficar, mas em outras bases. Como parceiro, não sombra. E quero folgas às sextas para aprender fotografia. Sempre quis, mas nunca tive tempo. Era outra lição para Dorival. As pessoas ao seu redor também tinham sonhos adiados por seu sucesso. A terceira semana trouxe ligação de Marcelina. Como vai a lavanda? Cresce. Devagar, mas cresce. E como vai você? Dorival pensou. Também cresce, devagar. Dorival, posso te dizer algo como amiga, não detetive? Claro. Joana me ligou. Pediu informações sobre você. Não privadas, mas públicas. Queria saber o que faz, como se comporta desde o retorno. O coração de Dorival acelerou. E o que disse? A verdade. Que está mudando a empresa, criando fundação. Ficou até tarde no escritório para pedir desculpas pessoalmente a todos os funcionários pelo rolo com Lívia. E que cultiva lavanda. O que ela disse? Que é bom, mas que esperaria até o fim do mês. A quarta semana foi a mais difícil. Dorival se perguntava se devia ir a Salvador ou esperar. Se ligava ou escrevia. Por fim, decidiu ficar em São Paulo e esperar. Se Joana queria tempo, teria. No último dia do mês, à noite, Dorival sentava na varanda, olhando a lavanda. A plantinha estava maior, com caules mais fortes e folhas verde intensas. Não florescia ainda, mas vivia e crescia. O telefone tocou às 8. Dorival, e a voz de Joana soava quente, mas incerta. Joana, você liga. Ligo, como está nossa lavanda? Cresce. Devagar, mas com certeza. Bom, pausa. Dorival, pensei o mês todo. Em você, em mim, se isso pode dar certo. Dorival prendeu a respiração e cheguei à conclusão de que quero tentar. Mas tenho condições. Fala. Primeiro, não quero ser seu segredo nem hobby. Se formos ficar juntos, que seja de verdade, com todas as consequências. Concordo. Segundo, não quero largar minha vida pela sua. Minha floricultura é tão importante para mim quanto sua empresa para você. Entendo. E terceiro, Joana hesitou. Quero que tentemos construir algo em comum. Não só um relacionamento, mas um projeto nosso. Tem proposta? Sim. Ouvi sobre sua fundação de restauração. Quero que criemos um programa unindo restauração de casarões históricos com criação de jardins e áreas verdes neles. Eu ensinaria as pessoas a cuidar de plantas e você consertaria as casas delas. Dorival sentiu o coração se encher de calor. É uma ideia linda. Então, o que acha? Venha a Salvador no fim de semana e eu te mostro uns lugares que poderiam precisar da nossa ajuda. Joana? Sim. Isso significa que nos dá uma chance? Significa que dou uma chance a nós de construir algo belo, juntos. Após a conversa, Dorival ficou longo tempo na varanda olhando a lavanda. Daqui a uma semana, talvez 2, a plantinha lançaria as primeiras flores. E ele, pela primeira vez na vida, construiria algo não para lucrar, mas para criar algo duradouro e belo, com alguém que amava. 6 meses depois, Dorival estava no jardim de sua vila em Morumbi, mas não era mais o mesmo jardim de antes. Em vez de gramados perfeitamente tosados e plantas exóticas que nem conhecia de nome, cresciam ali hortaliças, ervas e flores que ele mesmo plantara. Suas mãos, outrora sempre limpas e macias, agora tinham marcas de terra nas unhas. Joana ajoelhava na canteiro de tomates, verificando se as plantas precisavam de suporte. Mudara-se para São Paulo 2 meses antes, sem abandonar sua floricultura, mas abrindo outra, desta vez no centro da capital. Seu projeto em comum progredia melhor que as expectativas mais otimistas. Os primeiros tomates saem na semana que vem, disse, limpando as mãos no avental.
e acho que podemos planejar o plantio de outono. Dorival sorriu, olhando para a mulher que mudara sua vida mais que todas as transações de negócios juntas. O que quer plantar? Pensei em tulipas, daquelas que florescem na primavera, quando celebrarmos o aniversário do nosso primeiro projeto em comum. Seu primeiro projeto, restauração de um casarão do século XVII em Paraty, combinada com criação de um jardim educativo, servira de modelo para iniciativas seguintes. Em 6 meses, restauraram 5 casarões históricos, e em cada um, Joana criara um jardim onde comunidades locais aprendiam jardinagem e passavam tempo ao ar livre. Dorival, disse Joana, aproximando-se e tirando terra de seu ombro. Veio uma carta do prefeito de Salvador. Querem que cuidemos de um antigo moinho à beira do mar. Vai ser um grande projeto, o maior até agora. Mas acho que estamos prontos. Dorival a abraçou pela cintura, sentindo sua presença acalmar a tensão constante que o acompanhara anos a fio no trabalho. Acha que vai dar certo? Esse nosso jeito de viver? Pergunta sobre nós ou os projetos. Sobre nós! Joana encostou a cabeça em seu ombro. Sabe, quando te conheci pela primeira vez, pensei que você era um homem fugindo de algo. Agora sei que fugia para algo. Para quê? Para a vida de verdade. Naquela noite, sentados na varanda com taças de vinho, assistindo o pôr do sol sobre o jardim, Dorival recebeu ligação de Marcelina. Tenho notícias de Lívia, disse. Acabaram de anunciar as sentenças. Ela pegou 8 anos, Petrov 12. Como se sente? E perguntou Joana quando ele terminou a conversa. Estranho. Como se recebesse notícia de alguém que conheci um dia, mas que não tem mais nada a ver com minha vida. É bom. Significa que deixou o passado para trás de verdade. Dorival olhou para ela. Joana, alguma vez se arrepende de ter aceitado tudo isso? De mim, da minha vida complicada. Joana riu baixinho. Dorival, minha vida antes de você era muito simples. Simples demais. Cada dia era igual, seguro, previsível. E agora... Olhou ao redor do jardim, para a fundação, para os planos em comum. Agora cada dia traz algo novo. E não é novo demais? Para mim? Não. Joana pegou sua mão na dela. Mas às vezes me preocupo com você. Não sente falta daquela vida? Do poder, da emoção das grandes negociações? Dorival pensou por um instante. Sabe, às vezes sinto mesmo. Mas não do poder ou dinheiro. Sinto falta da autoconfiança que tinha quando tudo parecia simples. E agora? Agora sei que a vida não tem que ser simples. Tem que ser real. No dia seguinte, Dorival tinha uma reunião importante no escritório. Silene o esperava com documentos e ar sério. Dorival recebeu uma proposta. Qual? Uma empresa americana quer comprar nossa fundação. Oferecem uma quantia que bancaria projetos em todo o Brasil pelos próximos 20 anos. Dorival folheou os documentos. Era mesmo uma soma astronômica. Qual o porém? Querem que você seja CEO da filial europeia deles. Voltaria ao grande negócio, mas desta vez a serviço de uma boa causa. O que acha? Silene sorriu. Acho que há 1 ano aceitaria sem pestanejar. E agora pergunta a opinião da irmã que gerencia uma fundação pequena, porque a opinião dela é importante para mim. Nesse caso, te digo o que penso. Acho que felicidade não se mede pelo tamanho dos projetos, mas pela satisfação no que se faz. E você parece feliz pela primeira vez. Sempre. À noite, Dorival contou a proposta a Joana. E o que decidiu? Me perguntou ela. Que não quero ser CEO de nada que me tire tempo para regar tomates com você. Joana beijou sua bochecha. Boa decisão. Ou burra. Talvez. Mas se for burra, somos burros juntos. Naquela noite, deitado ao lado de Joana, Dorival pensava na jornada percorrida. De homem que tinha tudo, mas não sabia para quê. A homem que tinha menos, mas sabia por quê. De quem construía império para si, a quem construía futuro para outros. E o mais importante, de quem estava sozinho, a quem encontrou alguém com quem queria dividir cada dia. 1 ano depois, em uma manhã ensolarada de maio,
Dorival estava no jardim botânico que surgira em parte de sua antiga residência. Aberto ao público todo fim de semana, o lugar se tornara símbolo de sua transformação, de propriedade privada de magnata a espaço compartilhado com a comunidade. Joana preparava os últimos detalhes antes da inauguração de uma nova seção do jardim, o setor de plantas medicinais, onde herboristas locais ensinariam crianças e adultos sobre as propriedades das ervas. Vestia um vestido simples de linho, com cabelos soltos nos ombros. Dorival a observava com admiração. Após um ano juntos, ainda o surpreendia com sua sabedoria e calma. "Lembra como há um ano você tinha medo de tocar na terra?" Perguntou sorrindo para ele sobre o canteiro de lavanda, que agora florescia abundantemente. "Lembro como achava que felicidade se comprava com dinheiro." Respondeu, ajoelhando ao lado e ajudando a plantar mudas de rosas. "E agora? Agora sei que felicidade cresce como essas plantas, devagar, mas com as condições certas. Pode durar a vida toda." Ao jardim começaram a chegar os primeiros visitantes, famílias com crianças, idosos da vizinhança, estudantes de botânica. Dorival e Joana prepararam oficinas para eles. Ela ensinava sobre plantas, ele contava sobre restauração de casarões históricos e seu novo papel na comunidade. Por volta do meio-dia, apareceu Norberto com a esposa Agnes e as crianças. Desde que voltara ao trabalho em novas bases, estava transformado, mais calmo, mais confiante. Sua paixão pela fotografia crescia e as fotos que tirava durante os projetos de restauração eram usadas nas campanhas da fundação. "Dorival", disse Norberto, aproximando-se com a câmera, "quero te fotografar. Mas não como chefe da empresa, como homem que se encontrou." Dorival parou ao lado de Joana, junto à lavanda florida. Quando Norberto tirou a foto, sentiu que era o momento que queria guardar para sempre, não como sucesso de negócios, mas como instante de felicidade verdadeira. À tarde, quando o jardim esvaziou e os últimos visitantes foram embora, Dorival e Joana sentavam em um banco sob uma antiga araucária que crescia no jardim há décadas. "Joana", disse Dorival pegando sua mão, "quero te dizer algo. Fala. Passei a vida adulta construindo coisas que seriam monumentos do meu sucesso. Prédios altos, empresas, império. E a única coisa que realmente quero construir é você e eu, juntos." Joana olhou com ternura. "Já estamos construindo. Cada dia. Eu sei, mas quero oficializar." Dorival se levantou do banco e ajoelhou sobre um joelho diante dela. Da bolsada, tirou uma caixinha pequena. "Joana Oliveira quer ser minha esposa?" Joana congelou, olhando com incredulidade. "Não porque preciso de uma esposa para representar ou cálculos de negócios", continuou Dorival, "mas porque quero dividir com você cada nascer do sol, cada estação no nosso jardim, cada novo projeto, cada noite tranquila com chá." O anel era simples, aliança de ouro com um pequeno diamante, mas engastado em uma moldura que lembrava uma flor de lavanda. "Dorival." Joana tinha lágrimas nos olhos. "Sei que pode parecer loucura. Nos conhecemos há só um ano." "Sim", interrompeu baixinho. "Sim, que é loucura." "Sim, que quero ser sua esposa." Dorival sentiu o coração se encher de um calor como nunca antes. Colocou o anel em seu dedo e a beijou sob os ramos floridos da araucária. "Quando?" perguntou, no outono. "Quando as crisântemos que plantaremos no mês que vem florescerem, e quando tivermos tempo para preparar algo simples, mas verdadeiro." "Não quero uma cerimônia grande", Joana riu. "Dorival, cerimônias grandes são seu passado. Nosso futuro são momentos reais com as pessoas que amamos." À noite, sentados na cozinha à janta preparada com hortaliças do próprio jardim, Dorival recebeu SMS de Marcelina. "Vi fotos do jardim na internet. Você está feliz? Dá para ver." "O que é?" e perguntou Joana. "Uma amiga notou que estou feliz." "E está." Dorival olhou para ela.
Aquela mulher sábia e linda que lhe mostrara o que era a vida verdadeira. Depois olhou pela janela para o jardim que criaram juntos, para a fundação que ajudava outros, para tudo o que construíram não por lucro, mas por sentido. Estou, respondeu. Pela primeira vez na vida de verdade. Joana beijou sua mão. Bom, porque temos a vida toda para sermos felizes juntos. Naquela noite, Dorival adormeceu segurando a mão da mulher que amava, ouvindo o farfalhar do vento nas folhas das árvores que plantaram. Pela janela, florescia a lavanda, a mesma cujas sementes Joana lhe dera um ano antes como símbolo de esperança. Agora sabia que, às vezes, o melhor investimento é o que não rende lucro, mas sentido. E o tesouro mais valioso não é o que se conta, mas o que se compartilha. Finalmente encontrara um lar. Não um prédio, mas um lugar onde podia ser ele mesmo, com a pessoa que o aceitara como realmente era. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Deixe um like e comente o que achou. Até o próximo vídeo!